Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo de mercado para o dia 21/3, amanhã, segunda-feira. Hoje a gente vai fazer aquele estudo semanal, né? Começando os estudos da semana. Antes eu queria deixar aquele recadinho de sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem você acha que deve, para ajudar cada vez mais pessoas, tá? E também aqui na descrição e vai ficar no card aí do vídeo, os nossos canais de Facebook, Instagram, do Investindo em Bolsa, o link do nosso site, onde vocês podem ter acesso aos nossos conteúdos da sala, robô de copy trade, a nossa mentoria que a gente vai estar lançando agora no final de março, vagas limitadíssimas, tudo isso tem informações lá, tá? E também o link do nosso grupo do Telegram, onde vocês entram nele para saber tudo o que acontece, o que a gente divulga, os bate-papos, interagir com a gente, beleza? Antes só vamos dar uma passadinha aqui no nosso disclaimer, né? Para que não tenha dúvidas e a gente possa fazer o nosso estudo sabendo que isso é só para fins educacionais e de forma alguma a gente orienta ou dá indicações de compra ou de venda. Certo, pessoal? Então, bora para o gráfico falar. Vamos começar os nossos estudos. Primeira coisa, né? Vamos limpar aqui os estudos para a gente começar a fazer. Hoje eu vou fazer com vocês um estudo do zero, tá? Com o gráfico limpo, para a gente começar a analisar o mercado da forma como ele deve ser feito. Então, o que o índice está fazendo? O índice, vamos abrir primeiro aqui no diário, tá? Qual que é o movimento do índice, pessoal? O índice, ele estava no movimento de alta, aí ele perdeu esse fundo, voltou para romper o topo, não conseguiu no diário, e de novo ele foi testar o fundo. Isso aqui se caracterizou o quê? Como um falso rompimento, né, pessoal? Por quê? Porque ele ameaçou romper, voltou, o outro candle não conseguiu dar continuidade e acionou um candle gatilho de compra. Isso aqui é um candle gatilho de compra no diário, tá? E agora a gente tem o quê? A gente tem um movimento que, se a gente for parar para analisar, esse candle azul do diário, ele pode significar o quê? Nós temos uma LTB aqui e ele é um candle de rompimento. Então, o que a gente pode esperar aqui? Duas coisas. Ou esse candle, ele é um candle de ignição, onde o preço vai romper a máxima dele e dar o start para vir romper, testar o topo e romper topo. Ou ele é um candle de exaustão, onde o comprador tentou surfar e o próximo candle ele vem e desce rompendo fundo para tentar ir de novo para baixo, tá? Já que a gente se encontra nessa consolidação aqui, ó, né? Então a gente está operando consolidação. E operação consolidação como que é? Topo vende, fundo compra. Topo vende, fundo compra até que ele nos dê o rompimento do topo. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Para a gente começar os nossos estudos, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, a gente vai fazer traçar a máxima para a gente deixar aqui marcado. Vamos colocar essa aqui que está um pouco antes, né? Mas é a mesma coisa, a máxima. E essa aqui nós vamos deixar com 2, que ela fica um pouco mais grossa a linha, tá? E aqui embaixo a gente marca a mínima. Para quê? Para a gente definir a nossa zona de consolidação, tá? Então aqui vocês têm marcado já no diário qual que é a região de consolidação. Feito isso, o que a gente faz agora? A gente marca a máxima e a mínima do candle do diário. Então a gente marca aqui, bota ele de verde, né?
para a gente marcar a máxima e a mínima. E aí o nosso estudo no gráfico diário está feito. E aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer, traça essa LTB, né? Essa aqui a gente deixa em amarelo, a gente costuma deixar essas linhas em amarelo. Por quê? Porque para saber se o movimento, se esse gráfico que ele vai vir testar as costas da LTB para depois subir, ou se ele nem chega na LTB e sobe direto, tá? Então aqui aí no diário a gente tem o estudo feito. Feito isso, a gente parte pro 60 minutos. Que aí, ó, olha que a gente tem já. Ó. A gente já tem marcado esse importante fundo aqui e a gente tem marcado a barreira de continuidade, certo? Isso já nos dá uma direção. Agora, a gente já sabe o que o preço está fazendo. E a gente já sabe o que ele precisa fazer para que o preço caminhe, né? Então, o que ele precisa fazer? Agora vocês enxergam bem aqui que para o preço ter continuidade, ele tem que abrir aqui em cima, né? Para ver se ele vai deixar um fundo mais baixo e depois testar o topo. Ou até abrir e testar direto. Se ele abrir aqui para baixo, a gente espera para ver se ele vai fazer esse movimento e subir, ou se ele vai fazer esse movimento, testar o fundo e descer. E aí, pessoal, de que forma que a gente faz isso da melhor forma possível? Agora a gente está com as máximas traçadas nos gráficos maiores, né? Agora a gente vai ajustando as linhas dos 60 minutos agora. Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? O próximo passo nosso é exatamente... Vamos aqui, ó, colocar aqui a máxima. O próximo passo nosso é agora vir pro 15 minutos. No 15 minutos, a gente tem os possíveis pontos, né, que a gente pode achar. O primeiro deles é esse aqui, né, a mínima do candle de sexta-feira. Depois, o próximo ponto é esse daqui. E a gente também vai deixar marcado de vermelho. Afinal de contas, são alvos de baixa. E aqui, quando vocês prestem atenção, a gente faz os ajustes, ó. Que na verdade a gente pega esse ponto aqui. Por que pega esse ponto, Emerson? Por causa disso aqui, ó. Aqui, essa região e essa região. Então, são mais pontos que tocaram nessa região, certo? Ó, se vocês prestarem atenção, se a gente colocar nesse aqui de baixo, vocês vão ver que não tem pontos. Ó, quando a gente coloca no de cima, ó, aqui. A gente vê, olha quando a gente vai mais para trás, ó, a gente tem aqui, tem essa região aqui, né, que eu mostrei, tem essa aqui, então tem aqui, então é uma região. Que na verdade essa região aqui é isso aqui, né? Então o certo é a gente deixar marcado toda essa região e trabalhar em cima dela. Então a gente já tem essa região no 15 minutos. E para cima a gente tem essas duas. Agora a gente vai pro day trade, que é o quê? As marcações nos 5 minutos. Tá? E as marcações nos 5 minutos a gente tem essas marcações. E aí a gente faz o quê? O que a gente tem aqui? A gente tem essa outra região aqui, né? Mais essa região que foi um topo rompido e voltou para testar, onde a gente tem uma outra zona de marcação. E depois, aí a gente marca com a linha curta, que é essa linhazinha que a gente marca a pequenininha, que a gente marca em amarelo, porque é um local que a gente vai acompanhar, né? A gente deixa ela marcada em amarelo. Por quê? Porque é o local onde o preço
tem que romper para a gente pensar em possível venda, certo? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando a gente olha o que o preço está fazendo, o que ele vem fazendo? Ele está teoricamente, numa tendência de alta, certo? Ó, aqui e aqui ele parou. Aqui não é topo ainda, tá? Eu não sei se ele abrir para cima, aí ele confirma a continuidade. Se por um acaso ele não abrir para cima, ele abrir para baixo, aí o que acontece? A gente confirma esse movimento. E aí que entra esse fundo aqui, esse que é o teste desse topo. Por quê? Porque o preço é a mesma coisa que eu mostrei para vocês na sexta-feira. O preço precisa romper ele para voltar, deixar um topo mais baixo e voltar a cair, buscar o outro fundo e a LTB, tá? Então, e aí isso aqui se caracteriza pullback. Por quê? Porque o preço está em alta e essa aqui é aquela LTB que a gente traçou longa. Então, isso que vocês têm que ficar atentos. É exatamente o que aconteceu aqui na sexta-feira, ó. Lembra? A gente tinha exatamente o mesmo movimento, ó. A gente tinha um movimento de alta. O preço vinha fazendo um movimento... Opa, deixa eu corrigir aqui que eu errei o desenho. O preço ele vinha no movimento de alta, né? Deixou esse fundinho aqui e aí ele ficou trabalhando aqui. Aí, só que isso aqui não é topo, porque isso aqui é distribuição. Quando ele abre aqui embaixo, ele abre testando esse fundo. Ó. E aí eu vi gente que tomou stop porque achou, quando o preço subiu aqui, achou que o preço ia dar gatilho aqui e esse preço ia cair. Por quê? Porque achou que estava fazendo oco aqui. E aqui, esse start todo aqui, esse candle gigante aqui, isso aqui é só stop de quem estava querendo vender. A gente até vendeu, eu tomei um stop aqui, curto, porque eu também fiz essa leitura e eu entrei vendido aqui e tomei um stop nesse candle azul aqui, só que depois eu entrei, fiz o scalp aqui e depois entrei na compra aqui, surfei toda a alta, peguei quase 600 pontos. E é isso que vocês têm que saber. E o grande detalhe que eu sempre falo é o quê? Uma tendência, ela só vai reverter se ela romper fundo. E ela não rompeu o fundo. Se esse candle azul aqui tivesse aberto aqui, eu ia esperar esse movimento. Por quê? Porque ele está confirmando esse movimento aqui, ó. Esse aqui, na verdade, ó. O rompimento do fundo anterior, do topo testado. Apesar que até aqui eu ainda considero. Então, o que acontece? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes está marcado esse fundo aqui, o candle dá aquela esticada aqui embaixo, e aí o pessoal entra vendendo. E aí ele não faz nem isso aqui, ó. Quando ele dá uma esticada abaixo dessa linha deixa aquele gatilho, o pessoal entra vendendo, aí é que ele dá aquela estourada para cima, porque esses candles aqui abrem direto, tá? Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal, com essa região aqui, tá? Então, e aí o que aconteceu? Quando ele faz isso aqui e não consegue romper o fundo, reparem uma coisa, esse mesmo candle aqui, ó, que seria o gatilho da venda e não conseguiu ser rompido, porque ele tentou subir, veio um candle de força vermelho, ele tentou subir, deixou pavio e veio um candle de força vermelho.
A entrada seria aqui, mas ela está muito perto do fundo e teu stop está muito alto. Então, a entrada correta nesse trade, ele teria que romper aqui embaixo, voltar para depois ir. Só que ele nem conseguiu romper o fundo. E quando acontece isso, que o outro candle não consegue romper o fundo desse candle, e aí ele cria 2 candles aqui, e nenhum rompe fundo, ó, repare, só fundos mais altos. O que acontece? O teu gatilho de entrada está aqui, ó. Tá aqui. E aí é o que starta. Por quê? Porque quando ele passa daqui dessa região, ele estopa quem estava vendido. Então, esses 2 candles aqui é o stop de quem estava vendido. E depois tu tem esse topo aqui, que tem esse outro candle aqui, que é o stop de quem tinha deixado o stop técnico acima do topo. Por isso que dá esse estouro para cima de uma vez, e aí o preço não busca, porque o pessoal começa a fazer preço médio, e aí dá liquidez para quem está comprando. Tá? Porque na verdade dá liquidez para quem está comprando é quem está vendendo. E se você está vendendo topo, está estopando, o teu stop de venda é o que? É compra. Compra de quem está vendido com compra de quem quer comprar, o mercado explode para cima. Certo? Então muito cuidado com isso. E aqui a gente tem a mesma coisa. Olha aqui. A gente tem essa região aqui e tem, e tem essa outra região aqui, ó, para se ficar atento, tá? Por que é para se ficar atento? Porque olha só, olha o movimento que ele fez, ó, topo, rompeu o topo, voltou a testar, rompeu o topo. Voltou a testar. Rompeu o topo. Voltou a testar. Tá vendo que é tudo teste de topo? E aí ele segurou aqui. Se ele abrir aqui, vamos esperar. O que ele vai fazer? Emerson, ele abriu aqui, desceu e deixou um gatilho de compra. Teu stop está aqui embaixo. Teu alvo, aqui. Vale a pena esse trade? Faz. Não vale a pena? Não faz. Tá? Então, é esse estudo que tem que ser feito. Então, vocês têm que estar bem atentos a isso, né? A essas regiões. Para quê? Para não serem pegos de surpresa. Essa aqui eu não vou nem deixar marcado, tá? Mas eu acho que vocês têm que ter... Por quê? Porque ainda... Isso aqui ainda é um movimento inacabado, tá? Então, a gente, dependendo da abertura, amanhã a gente marca. Se esse preço abrir para baixo, vai continuar... Ou se de repente se ele abrir aqui embaixo, aí a gente já sabe que ele pode não ter força. Tá? Mas tudo isso a gente vai acompanhando. Então, esse é a leitura do mini índice. Para amanhã. Essas são as marcações. Tá? E a gente aguarda para operar da forma certa. Vamos dar uma olhada no dólar rapidinho. O dólar, a gente... Então, a mesma coisa. Vamos para o diário no dólar. O dólar, ele está ao contrário, ó. O dólar, deixa eu só limpar os estudos dele aqui. Vamos limpar. Vamos fazer o diário. Né? Continuidade. O de cima. Aqui a gente já sabe o que a gente tem. Né? Vamos marcar com 2. Marcar com 2 para saber que é no diário. A gente vai para os 60 minutos. Nos 60 minutos a gente tem o que aqui? A gente tem... Vamos deixar no automático aqui. Depois a gente tem esse topo. Depois a gente tem esse outro topo, né? E a gente tem esse fundo aqui, ó. Que tem que ter atenção, tá? Então, essa é a região do dólar. Agora a gente vai para quê? Para os 5 minutos. 5 minutos no dólar. O que a gente espera para amanhã? O que a gente tem aqui? Tem essa outra região aqui, ó. Deixa eu só... Que nada mais é do que o teste do topo. Só que a gente vai marcar mais para cá, né? Por quê? Porque a gente marca no topo anterior.
Ou até a gente pode deixar esse... Bom, aqui vocês sabem, tá, pessoal, que é interessante deixar claro que se o preço ele pode voltar até essa região aqui para testar o fundo. Isso vocês têm que ficar atentos. E, além do mais, a gente tem isso aqui. A gente tem essa... Né? Então, aqui a gente deixa essa aqui azul. Essa aqui verde, aliás. Essa aqui, as de cima são sempre verde, né? Por quê? Porque o preço precisa romper elas para poder descer. Então, como que a gente vai esperar? Cuidem que tem essa LTB aqui. Então, o dólar, ele pode testar essa região. Se ele abrir aqui, ele tem que corromper fundo e dar continuidade. Se ele abrir para cima, ele pode chegar até aqui, mas se ele romper a LTB, vocês têm que ficar espertos que ele pode já não ter força para romper fundo e ele pode fazer isso aqui, tá? Então, esse é o desenho, que aí que a gente tem que ficar atento aonde o dólar abre, certo? Então, se ele abrir aqui para cima, cuidado, olha essa região, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, ó. Essa região aqui, que é uma região muito importante no dólar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu vou deixar essa linha verde, eu vou fazer igual eu fiz sexta-feira. Essa zona aqui, opa, tirou. Vou deixar essa zona marcada com atenção, porque foi exatamente o que aconteceu sexta-feira. O preço subiu até a região, opa, o preço subiu até a região que eu tinha marcado aqui, que eu tinha marcado o retângulo nessa região, subiu até ela para dar liquidez. E vira a cair, certo? Então fiquem muito atentos a isso. Esse é o estudo do dólar. Tem que ter atento a essa região rosa, que é uma zona que o preço pode testar para voltar a cair. Compras só se ele passar por cima dela e voltar a testar. Fora isso, enquanto ele não passar essa região aqui, deixando o gatilho, é operação de venda com stop acima dela. Certo, pessoal? Espero que tenham todos gostado, tenham todos um excelente final de domingo, um ótimo pregão amanhã e uma boa noite e esperem. Saibam esperar o movimento certo de operar. Grande abraço a todos e até amanhã.